Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós novamente agora na segunda temporada do Cogitato Podcast. E essa segunda temporada já vem com uma abordagem um pouquinho diferente, onde nós vamos trazer convidados. E hoje, para iniciar então esse primeiro episódio, nós estamos aqui com a professora Alessandra, psicóloga. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Nani. Seja muito bem-vinda no Cogitato Podcast. Obrigada, agradeço o espaço, agradeço o carinho e o convite. Esperamos ter boas experiências aqui hoje. Então, gente, mais uma vez estávamos com saudade de gravar, já que passamos um tempo aí de férias. E hoje, então, com a nossa primeira convidada, que é a professora Alessandra, professora de psicologia aqui da Unisul, com um tema que, olha, gente, comportamento alimentar. Quanta coisa tem para se falar sobre isso, né, professora? Sim, é um tema que me é muito caro, que é um tema muito, digamos, visceral aí ao longo da trajetória profissional e acadêmica. Venho buscando conhecer mais, me aprofundar, poder agora aqui, por exemplo, compartilhar com vocês, como nas aulas e em ocasiões aí que a vida proporciona. Porque comportamento alimentar, eu acho que seja disfuncional ou não, é um tema e é algo que nos atravessa o tempo inteiro, por conta do contexto que nós vivemos socialmente, né? Desde familiar, social, enfim, ele nos atravessa. Então, professora, para a gente iniciar nessa conversa de hoje, poderia falar um pouco o que é considerado hoje um transtorno alimentar? Essa pergunta, ela remete a uma introdução. E a gente precisa começar a falar, antes de falar transtorno alimentar, a gente precisa falar sobre o que é um problema em saúde mental. Porque facilmente as pessoas se entendem sofrendo de algo que supostamente teria uma relevância clínica ou teria um contorno patológico. E na realidade, a fronteira, o limiar entre o dito normal, que já é muitas aspas nesse termo, e o patológico, o limiar é muito tênue. Então, para a gente falar, e isso também é uma discussão muito importante em psicopatologia, falarmos do que é considerado normal patológico, existem alguns parâmetros, alguns critérios para se olhar para isso. Justamente para se ter uma visão crítica acerca, né? Inquestionavelmente, quando falamos, existe a possibilidade de entender o sofrimento e a necessidade de entendê-lo à luz dos olhos de quem sofre. Né? Esse olhar é o olhar que considera a pessoa em detrimento de qualquer outro manual ou qualquer outro critério estabelecido. Então, assim, como que a pessoa entende o que ela está passando, isso é completamente fundamental. Outra questão, o quanto, apesar de, eu sempre considero esse apesar de muito importante, o quanto apesar disso que estou passando, eu consigo lidar. Peço desculpas, eu consigo lidar com a questão. Então, quanto apesar da ansiedade que se tem, é possível viver para além dela. Porque existem emoções, alterações, a vida não é linear. Então, a gente tem essas alterações e isso é humano. Porém, o quanto eu consigo e o quanto elas estão contextualizadas, tem contexto para estar sentindo o que se sente, ou é muito descontextualizada de acordo com a situação que se está vivendo. Isso é uma outra forma de entender. O contexto, né, a conexão, a reatividade ou a desconexão. Então, são essas questões que precisam ser sempre colocadas em primeiro plano, né? Outra coisa é ter ou não ter um transtorno, como você está dizendo, e essa é uma outra discussão do conceito que a gente utiliza ao longo da história da própria saúde mental, né? Se falar em transtorno, tudo tem implicações, as palavras têm peso, tem implicações. Tem estigma, né? Tem estigma, rótulo. Estão carregadas de olhares epistemológicos. Tudo isso, quando a gente trabalha de forma crítica, a gente se apropria dessa responsabilidade de utilizar um termo ou utilizar outro termo. Né? Então,
eu vou retornar para a questão do comportamento alimentar. Então, dentro da esfera da saúde, temos a esfera da saúde mental, né? Saúde mental e saúde alimentar, comportamento alimentar e seus delineamentos. Quando a gente fala dos delineamentos, comer de forma, eu vou chamar complicada, eu não vou falar patológica, eu não vou falar transtornada, porque a gente vai encontrar esses termos também. Mas eu prefiro utilizar o termo complicado. Complica, a relação com a comida está complicada. E ela pode estar complicada pontualmente em alguns momentos, sem denotar um transtorno. Né? Então, poderíamos entender que muito das identificações que as pessoas têm com transtornos alimentares, quando se identificam ou são identificadas com eles, podem não ser, de fato, indicativos de um quadro clínico. Seriam quadros, digamos assim, subclínicos. Tá. O que isso leva a pensar? Leva a pensar na necessidade dos profissionais estarem bem qualificados para avaliarem. E aí a conversa é muito longa, não é? Mas uma coisa que é muito importante e serve para todos os tipos de sofrimento psíquico é a liberdade. Liberdade é um parâmetro fundamental, que é o quanto, apesar de ter momentos de comer, digamos, de um comer excessivo, se tem liberdade para não recorrer, se sente livre apesar de. O critério de liberdade funciona para a gente pensar em todas as questões de saúde mental, inclusive com relação à alimentação. O quanto eu sou livre para não estar presa a regras do alimento que pode ou alimento que não pode, né? O dia que pode fazer um treino na academia e o dia que não puder fazer um treino na academia por alguma condição. Qual é a repercussão psíquica disso? Se há liberdade para transitar, digamos, para bailar entre as possibilidades e as impossibilidades, aí a gente está, né? É um processo humano. É autonomia, né? É autonomia, sim. E também que, então, pelo que a professora está falando, né, isso também, né, fica um tanto óbvio nessa fala, que um transtorno alimentar, ele não é uma ocasião, só um episódio, só um momento, não, né? Ele tem que ser muito contextualizado, além desses critérios que a gente tem nos manuais, e também ter esse olhar muito amplo, né, por todo esse contexto que envolve esse tipo de sofrimento. Seria isso? Isso é o quanto se sente, como se lida, se existem recursos para sentir, porque tão importante quanto o que se passa, o que se sente, o que se vive, é como se lida com isso. E então, o que está em pauta são os recursos para enfrentar, não é? Então, você falou sobre prejuízos. Os prejuízos são essenciais, assim, o quanto isso me produz prejuízo de modo a me tirar a liberdade. Sim. E aí é um parâmetro, digamos assim, uma maneira de avaliação que é essencial. O quanto isso é intenso, o quanto isso é frequente e o quanto isso me traz sofrimento. Que é, né, a tríade de uma característica de um transtorno. Exatamente. Né, que é essa frequência, intensidade e o sofrimento. Muito legal. Certo. Então, professora, vamos ver se essa próxima pergunta a gente consegue, então, delinear de uma forma clara também como essa primeira. Nós sabemos, né, que os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais, não só um transtorno alimentar, mas qualquer tipo de transtorno mental, ele sempre vai ser multifatorial, né? Então, a partir da experiência que a professora tem, que fatores será que dá para se dar, né, se é que dá para a gente elencar como um padrão? Existe um padrão nesses fatores, ou seja, né, o que é normal observar em vários tipos de pessoas, e também se o comer como uma estratégia de regulação emocional é uma delas. Então, quando se fala em fatores etiológicos, né, que são causais, digamos assim, primeiro nunca remeter a um único, de uma forma unicausal, uma forma dicotômica, isso é causa e efeito. A gente vai sempre fugir em qualquer condição de saúde, em qualquer condição de análise de uma realidade de saúde social de um único fator. Esse ponto de partida. Então, falando das questões ligadas à alimentação, dentro da psicopatologia e da saúde,
a gente vai sempre falar em ser multifatorial, complexo, interdependente, porque uma coisa está afetando a outra. Pensem numa engrenagem que está o tempo todo girando, circulando e girando entre as seus próprios elos, porque um reflete no outro o tempo todo, né? Então, esse movimento circular de fatores inclui, em cada caso é um caso, não há replicação, porque o ser humano não é pirataria, né? A gente nunca vai ter uma explicação única para pensar que os fatores etiológicos são em que momento, em que caso, de que caso você está falando. Mas o que a gente tem visto, e isso é conhecimento científico, que fatores biológicos estão presentes, somos seres que temos um corpo, temos um funcionamento cerebral, ele está ali. E temos uma hereditariedade. E tem muito estudo importante nessa área. É preciso, dentro da saúde, da saúde mental, da psicologia, se apropriar de conhecimento científico para poder trabalhar. Muito importante, professor. Para poder trabalhar com profundidade, para poder trabalhar com conhecimento e com ampliação. E embasamento, né? Exatamente, para poder trabalhar com embasamento, com aporte necessário, né, de trabalho, senão você fica sem aporte. Então, fatores biológicos operam, né? Estão ali, tem questões de neurotransmissão. A gente tem também fatores ambientais. Fatores que envolvem condições ambientais, ecológicas, condições econômicas, sociais. Exemplo, uma possibilidade das pessoas transitarem na sua cidade com segurança, isso é um fator de proteção para a saúde, para a conquista de saúde, para obtenção, para manutenção de saúde, porque você consegue se movimentar. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é estudo. Movimento é ligado à saúde. Né? Então, a gente precisa ter isso como uma possibilidade. Cidades que não nos propiciam transitarmos com segurança, o que ocorre? Hoje se fala, gente, em ambientes obesogênicos, por exemplo. No sentido de que obesidade é um outro tema que eu não estou falando aqui. Vamos falar no próximo episódio. Ótimo. A gente está falando de transtorno alimentar, mas esse termo traz justamente para a questão do tão complexo. Me permite um pequeno preâmbulo sobre a questão da obesidade. Ambientes que favoreçam, que facilitem algumas vulnerabilidades digamos, a condição de ganho de peso. Né? Então, você tem, por exemplo, a obesidade desnutrida, que está atrelada às pessoas menos favorecidas economicamente. Porque é o acesso fácil a alimentos palatáveis e de grande valor teórico, que são gorduras, carboidratos, que são as chamadas calorias vazias na nutrição. Né? Que são reduzidos de nutrientes, no caso. Exatamente. Né? São calóricos, mas não nutrientes. Exatamente. Então, a gente está fazendo o nosso passeio etiológico, né? A gente está falando aqui dos fatores ambientais, a gente está falando aqui das facilidades que o ambiente pode favorecer ao desenvolvimento. Por exemplo, outro fator ambiental cultural, social, cultura da magreza e obsessão pelo corpo X, né? Isso é uma imersão. As pessoas estão imersas, sem perceber, estão sendo afetadas por essa cultura. O tempo inteiro se comparando, né, principalmente nas redes sociais, Exatamente. A um padrão que foi imposto como sendo o único que há beleza, né? Exatamente, como se fosse inquestionável. Né? Então é uma regra o tempo todo social colocada e não questionada por muita gente. A depender o quê? Dos fatores individuais que estão ali operando junto. Por exemplo, uma maior rigidez, né? Uma pessoa que tem mais dificuldade de flexibilizar, de que tudo bem não estar como gostaria de estar, mas existem outras formas de se autoavaliar para além do corpo,
né? Então, isso é uma proteção, é um fator protetivo, a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade psicológica, né? A maneira de se colocar no mundo de uma maneira mais flexível. Mais justa, né? Mais justa, mais humana. Mais humana, protege para viver um ambiente que temos um ambiente que é nocivo. Então, como que eu estou em termos de recursos e aí a gente entra no individual. Muitas vezes necessidade de controle, insegurança, tem alguns fatores aí que são perfeccionismo, que são vistos como fatores individuais do nosso passeio etiológico aqui, ó, que está em interação. Então, o que eu levo o meu individual para viver nesse momento, tempo histórico, cultural, que dita essa regra desumana? Como é que eu lido com a regra desumana? Que recurso eu tenho, né? Então, isso é importante. Então, fazendo o passeio, como falamos, né? Os biológicos, sociais, culturais, temos os individuais também, e temos que falar de um que é muito importante no âmbito da alimentação e do comportamento, relacionais. Fatores relacionais. Então, eu falo relacional para não reduzir a falar família, porque a gente tem na família, que é até o próprio conceito de família. Como é que você vai olhar para quem é a família para você, né? Para a gente ampliar a visão sobre família também. Além de ser consanguíneo, né? Exatamente, além de consanguíneo, que pessoas que você inclui na tua rede significativa. Que afeta diretamente no comportamento alimentar também. Pessoas que você convive, pessoas que são importantes afetivamente para você, como que elas influem, porque é uma relação de interdependência, como é que você influi nelas e há o retorno o tempo todo, né? Esse fator é um fator que, na minha percepção, ele é elementar para se entender o comportamento alimentar, tanto é que foi um dos quais me mobilizou estudá-lo no doutorado, né, sobre no contexto da psicologia da saúde, no contexto da cirurgia bariátrica, no contexto do pós-operatório e da recidiva, afunilando o fenômeno da recidiva da obesidade. Bom, então acho que é isso, Nani, a gente pensar que a família, a família, né, que se convive, seja, como você falou, a consanguínea ou não, as pessoas que nos são importantes e que fazem parte do nosso convívio e que vão partilhar conosco de hábitos e escolhas alimentares, né, modos de comer, ritos, amizades, trabalho, comunidade que eu pertenço, grupos que eu faço parte. Como é que acontece a relação com a comida a relação com a imagem, os valores, tudo isso influi na nossa, digamos assim, no nosso círculo de fatores. Onde somos afetados diretamente, né? Se eu não me engano, foi Barlow, né, que criou essa tríplice vulnerabilidade para os transtornos, né? Que teria esse componente genético ou biológico, o componente ambiental e o componente psicológico, né? Então forma essa tríplice que nos dá essa vulnerabilidade. Sim. E a professora citou a família e como a família engloba essa tríade. Porque ali nós temos esse fator biológico que nós herdamos muitas vezes, é ali que nós temos esse fator do ambiente muitas vezes, agora falando família nesse termo mais amplo, né? E o quanto nos afeta psicologicamente, como nós trocamos isso, e como nós lidamos com isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Muito legal se trazer o Barlow para pensar. A família traz todos esses elementos. Traz os elementos todos em num combinação. Contexto só. E é onde a gente pode pensar, né, partindo de nós, assim, né, como nós nos relacionamos nisso tudo e como essa relação tem a ver com a alimentação. Exatamente. Isso, como a gente falou no começo, ela atravessa todas as pessoas, seja uma alimentação disfuncional ou não. Porque quando nós estamos felizes para comemorar, nós normalmente procuramos comida. Exatamente. Quando estamos tristes, normalmente eu vou comer. Exatamente. Então, é muito interessante isso. Exatamente. Então, você, né, fazendo um elo com o que você está falando, a gente pode falar, isso é muito comum se ouvir e é importante sim trabalhar
com pessoas que buscam, né, resolver essa relação complicada com a comida, que é a fome. Que tipo de fome está em pauta? As físico e emocional. Exato. E a social. E social. Porque quando a gente remete a essa questão, tá, por exemplo, da regulação da comida como regulação emocional, a gente está falando da fome emocional, né? A fome que se come com ansiedade, que se come com vazio, que se come com tristeza, o tédio, com a tristeza, com a busca de sentido, porque, né, tem essa questão, né, do vazio. E então a gente está falando da regulação emocional, fome emocional, a gente fala da fome física, fome interoceptiva, a fome a real que precisa para manter esse corpo, né? A fome fisiológica, e a gente fala da fome social, e é muito ligada a isso que a gente comentou há pouco, que é justamente os contextos, a fome social, a convenção social, que tem a ver com aquela coisa dos ritos ligados à alimentação, da cultura que a gente vive. A comemoração em si traz a comida junto, né? A gente vê até velórios que são regados à alimentação. Exatamente. Festas que são regadas à alimentação. Então ela permeia a cultura de várias formas. A comida, como se come, a hora que se come, os rituais, então, ligados à alimentação, o significado dela numa cultura, em determinadas religiões, isso tudo interfere, está junto com a relação com o alimento. Certo. Professora, você escreveu um livro sobre esse assunto, né, que nós estamos conversando. O nome do livro se chama Estratégias Cognitivo-Comportamentais para Transtornos Alimentares e Obesidade. Estudo de caso, reflexões e possibilidade de atuação, da editora Ampla. Pode falar um pouco sobre ele e também qual foi o propósito de ter escrito esse livro? Então, na realidade, eu sou organizadora do livro com a Camila Volpato Breuning, e nós buscamos, né, nosso intuito de poder juntar os nossos interesses com relação ao tema e as nossas identificações também com relação à nossa formação clínica, que é na mesma perspectiva cognitiva comportamental. Nós, então, buscamos compilar, né, fazer um compilado de capítulos que se debruçam sobre aspectos diferentes e sobre etapas diferentes da vida. Então, a gente abre, primeiro dizer que nós organizamos o livro e nós temos capítulos nesse livro também, né? Então, que no caso a gente não escreveu, a gente organizou e escreveu também alguns capítulos. Mas o que acontece? O livro está dividido em 4 unidades, então para nós fez muito sentido abrir com o debate interdisciplinar, dar voz para esses outros profissionais que compõem a equipe essencial de trabalho com transtornos alimentares, enfim, obesidade. Então a gente abre com a escuta, né, a voz do nutricionista, da medicina integrativa, da pediatria, da nutrição, já falei, da bioquímica. A gente precisa ouvir o que essas pessoas têm a considerar, da neuropsicologia, para poder, né, ampliar a visão dos profissionais. Depois a gente passa a focar numa outra unidade sobre a infância. Então, alguns capítulos se debruçam aí, por isso que eu digo, a Camila traz esse know-how dela com relação à infância, e aí esses capítulos são interessantes porque os autores contribuem com temas muito contemporâneos, por exemplo, a seletividade alimentar e o autismo, e outros quadros aí da relação da alimentação e a infância. Que começa, né, muitas vezes ali esse processo todo, às vezes até disfuncional, né, já começa desde lá, de como é inserido a alimentação para esse ser. Exatamente. Então, os transtornos alimentares ali, o restritivo evitativo, também tem um capítulo, e dentre outros. Depois passamos para a parte dos transtornos na vida adulta, daí tem os alimentares ali, né, e também o tratamento. A gente busca trazer sempre casos clínicos no livro, que ele possa demonstrar
o conhecimento e as evidências científicas e a aplicabilidade das evidências nos casos clínicos, à luz das terapias cognitivo-comportamentais. E depois nós temos uma última unidade que fala de temas contemporâneos, que abrangem, então, mais abrangentes, e a gente vai, né, aí fazer um debate importante também. Ele é um livro direcionado a um público profissional ou a um público leigo? Ele é um livro técnico, científico, né, que traz aportes para profissionais da área da saúde de maneira geral. Área saúde mental, psicologia e áreas afins. Certo. Professora, muito obrigada. Se vocês gostaram desse conteúdo e ficaram com aquele gostinho, fala mais um pouco sobre isso, nós vamos gravar um segundo episódio, então, continuando esse assunto tão amplo que não tem como se esgotar, nem em 2 episódios, muito menos, mas que ele vai continuar, então, no próximo episódio. Por hoje, nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Curtam, compartilhem. Está lá no YouTube, está lá no Spotify. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau.